bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, desse 17 de janeiro. Vamos ao cardápio do dia. O governo vai usar 23 bilhões de reais esquecidos dos trabalhadores do PIS/PASEP. Em cerimônia histórica, Tarciana Medeiros toma posse como primeira presidente do Banco do Brasil em mais de 200 anos. E a gente traz os destaques deste primeiro dia do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. E ainda, Produto Interno Bruto da China cresce 3% em 2022. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O governo federal vai usar os 23 bilhões de reais esquecidos de trabalhadores do PIS/PASEP. A medida prevista na PEC aprovada no fim do ano passado faz parte do pacote de ações para a recuperação fiscal deste ano. Vamos conferir. O governo federal vai usar o dinheiro esquecido por trabalhadores em ativos do fundo PIS/PASEP no orçamento da União deste ano. A incorporação desses 23 bilhões de reais que estão parados sem que haja reclamação por parte de seus beneficiários foi autorizada pelo Congresso por meio da PEC aprovada no fim de 2022. A medida faz parte do pacote de ações anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a recuperação fiscal nas contas públicas deste ano. O valor das cotas do PIS/PASEP havia sido liberado em 2019 para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou atuou como servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O dinheiro estava disponível para titulares das contas ou seus dependentes. Em 2020, o fundo PIS/PASEP foi extinto e seu patrimônio transferido para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mas foram mantidas as contas individuais e a sua livre movimentação a qualquer tempo. Ele explica que já tinha uma previsão de incorporação desse valor ao patrimônio da União na hipótese de não haver saques pelo período de 3 anos. E a gente fala agora sobre a situação do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi preso na manhã de sábado. A expectativa é de que ele preste depoimento sobre a suposta omissão em relação aos atos de depredação das sedes dos 3 poderes nesta semana. Ele está no 4º Batalhão da Polícia Militar desde a audiência de custódia e pode ser transferido para a Papudinha, que é a ala especial no complexo da Papuda para acomodar militares e policiais após a sua declaração para a polícia. Esse depoimento de Anderson Torres é um dos momentos mais aguardados desde a prisão, já que ele terá que esclarecer o motivo pelo qual não estava no Brasil durante as manifestações do 8 de janeiro, que acabaram na invasão e depredação do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Dias antes dos ataques, Torres foi para os Estados Unidos em viagem de férias com a família, deixando a capital federal sem comando. E no Diário Oficial, sua folga estava programada para começar apenas no dia 9 de janeiro, um dia depois dos atos. E o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, disse nesta segunda-feira que profissionais com técnicas em combate participaram dos atos de vandalismo do último dia 8 nos prédios públicos. Nesta segunda-feira, a governadora interina em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, visitou o batalhão da Polícia Militar localizado na região central de Brasília, responsável pela segurança da área dos 3 poderes. Acompanhada do interventor federal, Ricardo Capelli, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, a governadora anunciou uma série de medidas para reforçar o policiamento na região, melhorando a infraestrutura e o contingente das forças no local. Hoje nós fazemos uma visita nesse batalhão, que é uma área da Câmara Federal, que funciona realmente para essa região. Viemos conhecer as instalações junto com o nosso interventor, para vermos a possibilidade de dobrar esse efetivo já de forma imediata. Nós temos uma outra área, uma construção do batalhão definitivo, uma área de mais de 5 mil metros quadrados. Durante a visita, o interventor Ricardo Capelli disse que policiais que ficaram feridos nos atos de 8 de janeiro afirmaram que os invasores eram treinados e tinham técnica em combate, além de informações sobre os acessos aos prédios. Um depoimento que eu ouvi
de um sargento e de um outro oficial que estava no campo, o sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou: existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou a investigação do Ministério Público Federal que mira em 3 deputados que teriam estimulado os ataques. Ele afirmou que parlamentares não podem propagar mentiras ou incitar crimes e que todos os responsáveis pelos ataques às sedes dos 3 poderes, tendo ou não foro privilegiado, devem ser punidos. A nossa fala ela não muda. Todos que praticaram e contribuíram com esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. E no Rio de Janeiro, mais uma pessoa foi presa suspeita de financiar os manifestantes. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em Campos dos Goytacazes. Durante as investigações, foi possível colher provas que ligam os suspeitos à organização e à liderança dos atos de 8 de janeiro. Segundo a polícia, os crimes investigados são de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas. A paraibana Tarciana Paula Gomes Medeiros, de 44 anos, tomou posse e se tornou a primeira mulher a assumir a presidência do Banco do Brasil. A cerimônia na sede do Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, contou com a presença do presidente Lula. Vamos conferir como foi esse dia histórico. Nascida em Campina Grande, Tarciana Medeiros se tornou a primeira mulher presidente do Banco do Brasil após 214 anos de existência da instituição. Em seu discurso de posse, a ex-feirante e ex-professora lembrou da origem e se emocionou durante a cerimônia. Ela disse se sentir extremamente honrada em se tornar líder do Banco do Brasil, instituição em que trabalha desde 2000. Em 2021, a paraibana ocupava o cargo de gerente executiva na diretoria, responsável por ciclos de relacionamento com clientes. Tarciana Medeiros é administradora e pós-graduada em marketing e liderança, inovação e gestão. Ela também passou por unidades do Norte e do Nordeste, além do Distrito Federal. Ela diz que o seu compromisso como presidente do BB será entregar um banco rentável e sólido, que concilia a atuação comercial com pública. E neste primeiro dia de encontro no Fórum Econômico Mundial, o Brasil foi representado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante o evento, Marina ressaltou que a defesa do meio ambiente também deve estar diretamente alinhada com o combate às desigualdades. A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, chamou atenção para a desigualdade social no Brasil e no mundo durante o Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. Ao participar de um painel chamado Em Harmonia com a Natureza, ao lado de lideranças internacionais em questões ambientais, a ministra destacou os objetivos do atual governo brasileiro para o clima e reafirmou o compromisso com a política de desmatamento zero. Marina Silva também afirmou a necessidade de investimentos de países mais desenvolvidos e de haver lideranças que promovam ações sustentáveis, concretas e éticas. Os países ricos e os países em desenvolvimento podem fazer excelentes parcerias para que a gente favoreça a sustentabilidade nos países em desenvolvimento. É aí que entra a dimensão da sustentabilidade ética. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está em Davos. Ele se encontrou com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também com o presidente do BID, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Uma das pautas foi a busca por investimentos em energia limpa. Haddad também defendeu a retomada do crescimento do Brasil com atenção às contas públicas e de sustentabilidade ambiental. Após quase um ano do início da invasão russa à Ucrânia, os efeitos econômicos do conflito no leste europeu estão no centro das discussões do Fórum Econômico Mundial, que acontece nessa semana em Davos.
O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começou nesta segunda-feira em meio a um contexto geopolítico complexo. Sob o lema Cooperar em um mundo fragmentado, personalidades políticas e econômicas, bem como cerca de 600 líderes empresariais, numerosos meios de comunicação, ONGs e acadêmicos, se reúnem na exclusiva estação de esqui dos Alpes Suíços até sexta-feira. Quase um ano após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o conflito e seus efeitos sobre as políticas globais de energia e defesa vão ocupar grande parte do debate. Embora os russos estejam ausentes pelo segundo ano consecutivo, espera-se que uma grande delegação ucraniana esteja presente na Suíça. Um ano de desastre na Ucrânia, e é por isso que nossa principal prioridade é parar essa guerra sem sentido. É uma prioridade para o mundo inteiro, e neste momento a economia na Ucrânia está totalmente destruída. A infraestrutura e a vida normal de nossos cidadãos estão destruídas. Isso não apenas na Ucrânia, é uma grande tragédia para outros países. A ONG Oxfam apresentou uma proposta para reduzir pela metade o número de bilionários até 2030, por meio de impostos mais altos e políticas para tornar o mundo mais igualitário. O relatório é chamado de Sobrevivência dos Mais Ricos, porque o que vemos é que o 1% mais rico da humanidade está acumulando o dobro da riqueza dos outros 99%. Isso significa que o 1% está recebendo muito e os 99%, neste momento de grande crise, não estão recebendo o suficiente. Sabemos que 1 em cada 10 pessoas sofre de fome, 1,7 bilhão de trabalhadores no mundo, cujos salários não estão subindo junto com a inflação, por exemplo. Davos atrai todos os anos ativistas ambientais que exigem financiamento para a transição energética e pagamentos por danos causados por desastres naturais causados pelas mudanças climáticas. O fórum vai dedicar várias sessões à América Latina e, em particular, à Amazônia, onde ambientalistas lutam contra o desmatamento e pela defesa das comunidades indígenas. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente te conta sobre o caso da estudante de medicina da USP, investigada pelo desvio de mais de R$920 mil da comissão de formatura. E ainda, o produto interno bruto da China cresce 3% em 2022. Nós voltamos já, não perca! Seja muito bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília. E já voltamos falando de um caso que tem tido uma grande repercussão. Uma estudante de medicina da Universidade de São Paulo é investigada pela Polícia Civil por ser suspeita de ter desviado o valor arrecadado para a formatura da turma, que era de aproximadamente R$927 mil. Alicia Dude Miller Veiga, de 25 anos, era presidente da comissão. A denúncia foi registrada dia 10 de janeiro, quando a Associação de Formatura do curso constatou no dia 6 que a estudante retirou, sem qualquer conhecimento, todo o valor acumulado pelos colegas durante 4 anos e transferido para a sua conta pessoal, que estava sob custódia da empresa As Formaturas. Por meio de mensagens no WhatsApp, no grupo dos formandos, Alicia contou o que aconteceu. Transferiu a quantia para uma conta pessoal e aplicou R$800 mil em uma corretora de investimentos chamada Sentinel Bank, pois após um problema com as formaturas, achou que seria a melhor solução. Alega que não tinha experiência como investidora e fez o que achou seguro. Acontece que essa corretora, segundo suas palavras, não se passava de um grande golpe e nunca mais retornou nem com o dinheiro investido, nem com os rendimentos. Já o valor restante teria sido utilizado para pagar advogados na tentativa de recuperar o valor. A Secretaria da Segurança Pública informou que a jovem está sendo investigada por apropriação indébita e os envolvidos foram intimados para prestar esclarecimentos. A diretoria da Faculdade de Medicina disse que foi informada pela comissão de formatura sobre o caso e que os fatos estão sendo apurados para identificar os responsáveis pela fraude. Já a empresa As Formaturas afirmou que a responsabilidade no contrato se limitava a arrecadar os valores dos formandos e transferir para a turma,
além da realização da cobertura fotográfica. Não se sabe nada até o momento sobre a corretora Sentinel Bank, mas não para por aí. Alícia teria realizado grandes apostas em uma casa lotérica na Zona Sul de São Paulo e dado um prejuízo de R$ 192.900 aos proprietários. E, por isso, é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro. Em julho do ano passado, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar os fatos. Segundo um depoimento presente no documento, de autoria de um representante da lotérica, no mês de abril, ela apostou quase R$20 mil, todas pagas via Pix. E continuou fazendo várias outras apostas em grandes valores, totalizando R$ 461 mil. Em julho, a estudante teria solicitado R$ 891.500 em apostas. A gerente da lotérica questionou o pagamento e a suspeita disse que foi realizado um agendamento de transferência. Isso na tentativa de fazer com que os funcionários da lotérica pensassem que o valor de R$ 891,53 fosse de R$ 891.500. Após breve discussão, a suspeita saiu da lotérica sem pagar 5 apostas de R$ 38.700 cada, totalizando R$ 193.800. E eu chamo a atenção para essa notícia. O Brasil tem quase 4 milhões de pessoas em áreas consideradas de risco de desastres. O levantamento foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil em 1.600 cidades. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, 3.900.000 pessoas vivem em mais de 13 mil áreas de risco de desastres no país. Do total, cerca de 4 mil dessas áreas, ou cerca de 30%, são consideradas de muito risco. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo estão entre os estados com mais áreas de risco para desastres. Entre as áreas identificadas pelo órgão nas 1.600 cidades mapeadas, os riscos de deslizamento e inundação são os que aparecem com maior frequência. Além das próprias ameaças da natureza, a gravidade do problema se mede a partir dos aspectos socioeconômicos, já que as camadas mais pobres da população brasileira são as mais afetadas. As famílias com menos recursos são obrigadas a viver em áreas ambientalmente frágeis, em costas e beiras de córrego. Na capital paulista, por exemplo, as famílias que vivem em áreas de risco têm renda domiciliar média de R$ 1.600, 54% menor que a média da cidade. A história de como as grandes cidades foram construídas no Brasil, desrespeitando os espaços dos rios e os transformando, é outro motivo determinante para que a população sofra com os desastres ambientais. Mapear essas áreas é o primeiro passo para propor medidas para reduzir os riscos. A prioridade de atuação deve ser identificada a partir dos cenários e da concepção de planos municipais de redução de risco. E agora vamos para os destaques internacionais. Dados oficiais divulgados nesta terça-feira mostraram que a economia da China cresceu 3% em 2022. Apesar disso, os dados também mostraram que a população do país diminuiu pela primeira vez em 6 décadas. Essa é uma das taxas mais fracas em 40 anos devido à pandemia de Covid-19 e à crise imobiliária. Pequim havia estabelecido uma meta de 5,5%, muito inferior ao desempenho de 2021, quando o PIB do país aumentou mais de 8%. Também nesta terça-feira foi revelado que a população da China encolheu no ano passado pela primeira vez em mais de 6 décadas. O país de 1,4 bilhão de pessoas viu as taxas de natalidade caírem para mínimos recordes, à medida que sua força de trabalho envelhece. Um rápido declínio que analistas alertam que pode impedir o crescimento econômico e aumentar a pressão sobre os cofres públicos. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, no final de 2022, a China tinha 1.411.750.000 habitantes, uma redução de 850 mil. A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, prometeu adotar medidas para enfrentar a corrupção e a interferência estrangeira na instituição.
As ações devem ser adotadas em meio ao processo de investigação envolvendo uma ex-vice-presidente do parlamento. Faremos mais para garantir que o público tenha informações claras sobre nossas demonstrações financeiras e garantiremos mais treinamento sobre denúncias e conformidade. Vamos promover medidas que fortalecerão a luta contra a corrupção e como podemos rejeitar a interferência estrangeira. Em dezembro, uma investigação da justiça belga levou à prisão da eurodeputada grega Eva Kaili, vice-presidente do parlamento, e de uma influente ex-deputada italiana, além de outros 2 italianos. Todos foram acusados de pertencer a uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e corrupção após receberem pagamentos para defender os interesses do Catar no parlamento. Na Ucrânia, a alegria, a imaginação e os sonhos dos mais jovens são ofuscados, é claro, pela destruição. Mas para Eva, uma ginasta ucraniana de apenas 9 anos de idade, o desejo de vencer uma Olimpíada fala ainda mais alto. Nos momentos de paz na capital Kiev, a jovem atleta retoma os treinos para recuperar o tempo perdido. A jovem atleta Eva tem apenas 9 anos. Ela vive no meio da guerra na Ucrânia há 10 meses. Mas o seu sonho permanece inabalável. Faço ginástica há 4 anos e quero ser campeã olímpica. Todo ginasta quer isso. Kiev é regularmente bombardeada com mísseis, mas enquanto a sirene não aponta perigo de ataques, Eva retorna ao tatame para recuperar o tempo perdido. A guerra mudou a vida de todos na Ucrânia. E para a pequena ginasta, seus companheiros de equipe, sua treinadora, também impôs obstáculos que antes não existiam no treinamento. Desde outubro, os bombardeios russos têm como alvo infraestruturas essenciais. De acordo com as Nações Unidas, os ataques deixam cerca de 7 milhões de crianças sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. O primeiro dia da guerra foi o pior dia da minha vida. A gente acordou em pânico porque tinha uma sirene aérea e você não tem ideia do que fazer. Dá medo. Não queríamos nem levantar porque não sabíamos o que fazer. O contexto de guerra é complicado para as crianças suportarem. De acordo com o balanço das autoridades ucranianas, mais de 400 morreram desde o início da invasão. Estimativas da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças fugiram para o exterior e 3 milhões foram deslocadas internamente entre fevereiro e junho de 2022. Enquanto isso, Eva e seus companheiros seguem firmes com a chama da esperança acesa para o futuro. O ser humano se acostuma, a situações mais difíceis e fica aí a prova da determinação dessa pequena de apenas 9 anos de idade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima terça-feira para você e até mais.